Me chamo Valéria, tenho 26 anos, nasci em uma família humilde. Meus pais sempre foram pessoas muito simples que sempre trabalharam muito para levar pelo menos o básico para dentro de casa. Eu sempre tive vergonha da condição financeira da minha família. A minha casa sempre foi muito simples. Aliás, era a mais simples da nossa rua. Além disso, as minhas amigas sempre tiveram roupas melhores do que eu e sempre tiveram outras coisas que eu não podia ter. A gente sequer conseguia ter um carro legal, enquanto a família das minhas amigas sempre tiveram um carro bonito que chamava atenção. Além disso, a maioria das minhas amigas sempre viajava com seus pais nas férias e alguns feriados. E lá em casa, a gente mal conseguia ir na cidade vizinha, que ficava a menos de 100 quilômetros da nossa casa. Isso, detalhe, era na casa da minha avó. E quando a gente conseguia ir, sempre tinha que ir com o dinheiro contado. Isso, sinceramente, me frustrava. A família da minha avó materna, sabe, tinha uma condição melhor que a gente. E sempre que a gente ia para lá, eu nunca tinha dinheiro para fazer nada, para fazer as coisas que as minhas primas faziam. Eu vou citar um exemplo para vocês de uma coisa que me deixava muito, muito frustrada. Quando a gente ia na casa da minha avó, na época de festa da cidade, as minhas primas tinham dinheiro para ir para vários brinquedos. Para vários brinquedos, se divertiam, né, nos parques de diversões da cidade que estavam lá. E eu mal tinha R$ 10 no bolso sequer, que mal dava para ir em dois brinquedos. Eu dependia da boa vontade de alguma prima pagar ou de alguma tia minha pagar. E isso sempre me deixava mal, sabe? Eu ficava triste e eu ficava revoltada de ter nascido numa família que passava por tantas dificuldades. As minhas primas, além de poder brincar à vontade no parque, de poder ir quantos brinquedos elas quisessem, elas saíam para lanchar e depois elas sempre voltavam e compravam uma lembrancinha da festa para elas. E eu passava praticamente o final de semana todo com aqueles R$ 10. Além disso, enquanto as minhas tias maternas estavam passeando, indo para clube, se divertindo por aí, elas me levavam junto também. Pelo menos isso. Só que a minha mãe ficava na casa da minha avó, cozinhando, limpando, organizando, sabe? Meio que fazendo papel de empregada para ganhar um troco das minhas tias para que a gente pudesse compensar o dinheiro dos gastos da viagem. Isso me deixava muito chateada, envergonhada. Eu sempre ficava me questionando por que isso tinha que acontecer logo com a gente, logo com a nossa família. Eu jamais falei isso com a minha mãe e com o meu pai. Eu não queria que eles soubessem o que passava pela minha cabeça, que eu tinha vergonha dessa condição da nossa pobreza. Mas era frustrante. Quando eu fiquei adulta, eu fui ficando cada vez mais revoltada com a situação que a gente vivia. Então eu fui me tornando uma jovem cada vez mais rebelde e revoltada. Eu acabei desviando, sabe, do caminho do bem e comecei a beber, a andar com más companhias. Como sempre, eu tava fazendo besteira, como sempre. E como sempre também eu era uma menina muito bonita, modéstia à parte. Eu chamava a atenção de muitos garotos, principalmente de homens mais velhos. Então, aos 14 anos, eu comecei a ficar com alguns garotos da minha cidade, mas eu não gostava de ficar com nenhum garoto da mesma classe social do que a minha, sabe? Eu não gostava de ficar com menino pobre, não. Porque para mim o mais importante era saber se a família daquele menino tinha dinheiro ou não. Eu não olhava se a pessoa era bonita, se era gente boa. Eu até ficava com homens mais velhos que já tinham carro e eu me achava toda poderosa. Eu fui crescendo com esse pensamento na minha cabeça, que mais valia a conta bancária da família do que a pessoa mesmo, se a pessoa era boa, se era uma pessoa bacana. E eu acabei iniciando a minha vida sexual também muito nova, né? Devido a toda essa exposição.
Com pouco tempo, eu comecei a ficar mal falada na minha cidade. Eu fiquei com fama de mulher da vida mesmo. Mas pra ser sincera, eu nem me importava. Eu queria mesmo era beijar na boca, ser feliz, tirar onda ao lado dos playboys. Eu já tinha muitos problemas em casa para eu ficar me preocupando com o que as outras pessoas estavam pensando ao meu respeito, sabe? Eu só queria viver. E eu, com 17 anos, eu acabei me apaixonando de verdade. Eu conheci Eduardo, esse era o nome dele. Ele era um ano mais velho que eu. O pai dele era um produtor rural da nossa cidade. Eduardo já trabalhava ajudando o pai nas propriedades da família. Sinceramente, quando eu conheci Eduardo, eu já não pensava mais só nesse negócio de classe social, pois eu já pensava que eu tinha que estudar para ter um futuro melhor, sabe? Eu já não bebia mais com tanta frequência, eu nem ficava assim mais qualquer um. Quando eu conheci o Eduardo, eu notei que ele era um menino muito diferente dos outros. Mesmo ele tendo muito dinheiro, ele não gostava de ficar tirando onda da condição financeira dele, de ficar se exibindo. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito simples. Ele tinha uma cabeça excelente, ele tinha muitos planos para a vida dele. Ele queria fazer faculdade de agronomia. Além dele ser um menino muito centrado nos sonhos dele, nos objetivos, ele também era um menino super responsável, diferente dos outros que eu já tinha me envolvido, sabe? E a gente passou meses assim, só se conhecendo. Ele me buscava na escola, me levava até a porta da minha casa, e ele me levava à noite para pizzaria também, para encontros. Ele me tratava como eu jamais tinha sido tratada por nenhum outro menino. Só que ele também não tomava nenhuma iniciativa, nem mesmo para a gente se beijar. Até que um dia ele foi me buscar na escola e ele se declarou para mim. Disse que há muito tempo que ele estava criando coragem para falar comigo sobre esse sentimento dele. E eu, na mesma hora, disse a ele que eu também estava gostando dele. E, enfim, a gente se beijou. E depois desse dia, a gente começou a namorar sério. E daí a gente teve a nossa primeira relação. E no dia que a gente ficou pela primeira vez, ele estava muito nervoso. Eu quis saber, né, o porquê ele estava assim. Ele confessou que era a primeira vez dele que ele ficava com alguém assim. E ele estava tão nervoso que ele mal conseguia ficar no jeito, sabe? Mas eu fui super paciente com ele, falei que ele podia ficar tranquilo, que mesmo que a gente não conseguisse naquele dia, a gente teria outros dias, a gente teria a vida inteira pela frente. Mas ele se esforçou, ele terminou ficando mais calmo e as coisas foram acontecendo. Depois desse dia, ele não teve mais dificuldade, então a gente começou a ficar com mais frequência. E assim a gente foi se relacionando. Nosso namoro foi evoluindo. Quanto à família do Eduardo, o Eduardo dizia que a mãe dele era enjoada e ele disse que tinha receio de me levar lá e ela não ser agradável comigo. E eu já levava o Eduardo na minha casa. Na verdade, eu não levava o Eduardo na minha casa porque eu tinha vergonha da minha casa. Eu tinha vergonha também dos meus pais, sabe? Então eu evitava. Só que eu não falava isso pra ele, né? Eu dizia que eu não levava ele pra lá porque o meu pai era muito ciumento e eu tinha medo da reação dele. Mas era uma mentira. Meu pai era um amor de pessoa. Só que o namoro foi ganhando força e eu não tive como não levar o Eduardo lá em casa. Mesmo a família do Eduardo, gente, tendo muito dinheiro, ele era uma pessoa simples. E assim que ele conheceu os meus pais, ele gostou muito deles. E ele começou a frequentar muito a minha casa. Ele lanchava com a gente, ele jantava muitas vezes lá. E eu morria de vergonha pela simplicidade da comida servida, sabe? Quando a gente já estava um bom tempo juntos, eu comecei a questionar o porquê dele não me levar para conhecer a família dele, né? O que era o normal. Inclusive questionei se ele tinha vergonha de mim. Ele deixava claro que não era isso, que era mais por conta da mãe dele mesmo.
A mãe dele sempre foi muito protetora, segundo ele, não admitia que ele namorasse e que, para ela, o Eduardo ele tinha que priorizar os estudos até um dia que ele estava conversando assim comigo e ele falou que ele tinha conversado com a mãe dele e que a mãe dele tinha marcado um jantar, né, na casa dele, que era para as famílias se conhecessem, que era para eu levar os meus pais lá também, né, para todo mundo se conhecer. Quando falou em levar os meus pais, eu gelei, mas eu consegui dar uma desculpa, sabe? Eu terminei, falei, não, melhor eu ir sozinha primeiro. E hoje, cara, eu tenho até vergonha, porque eu tava com vergonha de eu levar os meus pais lá, eu tinha medo de eu levar meus pais e eles cometerem alguma gafe. Bom, chegou o dia do jantar, eu coloquei a minha melhor roupa e eu esperei o Eduardo me buscar, né? Quando eu cheguei lá na casa deles, eu fiquei perplexa com o luxo que era aquele apartamento. Quando a mãe dele chegou na sala, quando eu vi aquela mulher pela primeira vez, o nome dela era Dona Vera, a mãe do Eduardo. Ela me olhou de cima a baixo, ela me cumprimentou super fria, perguntou se eu era nova namoradinha de Eduardo, e na mesma hora eu respondi que sim. E ela me olhou, gente, um olhar tão atravessado, um olhar claro que ela não tinha gostado de mim, ela não tinha ido com a minha cara. Depois disso, ela mandou a senhora que trabalhava lá na casa servir as entradas, enquanto o marido dela não chegava. Quando eu vi aquela mesa de entradas, eu me senti tão envergonhada, pois a maioria das coisas que tinha ali eu nem tinha comido ainda na vida. E como eu acredito que ela notou que eu não conhecia a maioria das coisas que estavam ali, ela fez questão de pedir para que eu levasse um carpaccio para ela, entre outras coisas que ela tinha servido. Eu fiquei olhando para a cara dela, pois eu jamais nessa vida tinha ouvido falar sobre esse tal de carpaccio. Isso me deixou muito, extremamente desconcertada. Por sorte, todas as vezes que essa rabugenta me pedia alguma coisa, Eduardo levantava e pegava e dava para ela. E depois de uns 30 minutos, né, que a gente estava ali na varanda, comendo e conversando, chegou quem? Chegou o seu Tadeu, pai do Eduardo. Diferente da dona Vera, ele foi muito educado comigo, já chegou com um sorriso enorme, disse que era um prazer enorme estar conhecendo a nora dele, me elogiou e disse que Eduardo realmente tinha um ótimo gosto, que eu era uma menina muito bonita. Eu agradeci pelo elogio, mas a vontade que eu tinha ali era de retribuir o elogio e dizer que ele também era um homem muito bonito. Eu acho, gente, que eu nunca tinha visto um homem tão bonito na minha vida pessoalmente. Ele tem um porte físico exuberante, um sorriso, dentes lindos, cabelos grisalhos, que era um charme, além de ser extremamente gentil. Depois da gente ter se apresentado, ele pediu licença e foi tomar um banho. E nisso a dona Vera chamou a funcionária dela e disse que em 20 minutos poderia servir o jantar. E quando a gente sentou na mesa, eu fiquei assustada com a quantidade de talher, fiquei desconcertada. Eu nem sabia como usar tudo aquilo. Eu acho que o Eduardo viu que eu estava desconcertada, e ele então chamou a funcionária e disse para ela tirar toda aquela parafernália da mesa e deixar só as coisas que a gente precisava para comer. Nisso, a dona Vera começou a reclamar com ele. Disse que ela tinha preparado aquilo com muito capricho. E nessa hora eu vi que ficou um tremendo climão entre eles. Durante o jantar, a dona Vera entrou no assunto dos meus pais e perguntou o porquê deles não puderem estar ali, porque eles não compareceram. E eu disse que meu pai tinha um compromisso naquele dia e ele não poderia estar ali, presente. Ela quis saber se era uma reunião. Eu disse que não e ela insistiu e quis saber o porquê que meu pai não estava lá. Tipo, com quem seu pai trabalha? Nessa hora eu respirei fundo e falei a verdade. Eu disse que meu pai era pintor e pedreiro.
Nessa hora, ela deu uma engasgada. Seu Tadeu, então, para quebrar o gelo, disse que o pai dele, quando começou a carreira, também foi pedreiro. E que foi através desse trabalho que eles compraram o primeiro pedaço de terra. Não satisfeita, Dona Vera quis saber com que minha mãe trabalhava. Eu, já com os olhos cheios de lágrima, de tamanha vergonha que eu estava passando, disse que a minha mãe era faxineira, que trabalhava fazendo faxina em casas de família. Ela fez uma cara menosprezando o trabalho da minha mãe. Nessa hora, Eduardo, enfim, finalmente, abriu a boca e perguntou por que dela estar perguntando aquilo. Se ela já sabia, se eles já tinham conversado sobre o trabalho dos meus pais. E ela, na maior cara de pau, disse que tinha esquecido sobre. Mas, gente, eu duvido que ela tinha esquecido. Ela quis foi me humilhar. Enquanto rolava esse climão, o seu Tadeu tentava ao máximo deixar o jantar mais descontraído. Ele começou a querer saber mais um pouco do namoro, que saber o quanto tempo a gente estava junto, onde tínhamos nos conhecido. Quando todo mundo saiu da mesa, a dona Vera sequer se despediu de mim. E disse que ela estava com dor de cabeça e foi se deitar. Já o seu Tadeu foi para a varanda e ficou ainda mesmo uma meia hora batendo papo com a gente. E depois desse jantar, cara, eu tinha certeza que eu teria problemas com a dona Vera no futuro. Era muito notório que ela realmente não tinha gostado de mim. Eu comentei, né, com o Eduardo. Ele disse que eu estava enganada, que eu estava tendo uma percepção errada da mãe dele e que aquele dia ela realmente não estava passando bem. Bem, eu continuei frequentando a casa do Eduardo, só que sempre que eu ia lá, eu via a cara da dona Vera de insatisfeita por eu estar lá, né? Tinha vezes que ela que ela falava na minha cara e na cara do Eduardo que a gente estava se vendo demais e que era pra gente evitar ficar se vendo durante dias da semana, porque o tempo que o Eduardo tinha durante os dias da semana era para estudar. A dona Vera já tinha convencido o Eduardo a tentar agronomia numa faculdade que ficava em outro estado. Ele estava estudando para conseguir essa vaga. A família dele poderia muito bem bancar uma faculdade particular excelente na nossa cidade. Mas ela falou tanto, mas tanto no ouvido do Eduardo, que ela conseguiu convencer o filho a tentar essa faculdade longe da nossa cidade. Uma coisa me deixava muito intrigada em relação ao Eduardo, é que ele não gostava muito de ter relações. No início, quando a gente começou a se relacionar, intimamente, né, a gente até ia para o M grandão com uma certa frequência. Mas depois de um tempo, o Eduardo já não tinha mais a mesma vontade. Até mesmo quando a gente estava lá na casa dele, sozinhos, eu chamava ele para namorar, para curtir. Ele dizia que não queria, que tinha medo de alguém chegar. E aquilo já estava me incomodando, sabe? Pois até na nossa vida íntima, meio que se baseava nas vontades da mãe dele. E isso foi me incomodando e foi me irritando. E quando eu ficava nervosa, eu acabava jogando isso na cara dele. Na época do nosso namoro, eu comecei a procurar um emprego. E quando o seu Tadeu soube, através do Eduardo, que eu estava procurando emprego, ele disse que poderia me empregar em um dos escritórios da empresa dele. Quando ele disse aquilo, eu fiquei muito empolgada. Só que quando a dona Vera, né, soube que o seu Tadeu ia me empregar, ela teve a audácia de falar na minha cara que ela não achava aquilo bom, misturar as coisas. Nessa hora, o seu Tadeu deu um fora nela e disse que já tinha falado inúmeras vezes que era para ela parar de se meter nos negócios dele.
No dia que o seu Tadeu me chamou para uma entrevista, eu fiz um charminho para ele, sabe? Falei que eu não queria causar nenhum problema na família, mas quando a gente começou a conversar sobre trabalho, ele me disse que ia me colocar como secretária e recepcionista. Ele me disse que ia colocar uma pessoa para me ajudar no que fosse preciso e que ia me treinar, no caso. E ele também queria saber o que eu almejava fazer com o meu salário. E ele queria saber também se eu tinha algum sonho. Eu falei que o meu sonho era fazer uma faculdade, porque eu queria melhorar de vida, que eu queria ter uma vida melhor que os meus pais. Então ele falou assim que ele faria um trato comigo, que ele iria pagar pela minha faculdade, iria me pagar também, no começo, ele ia me pagar 2 salários mínimos e ia pagar também pela minha faculdade. Só que a questão da faculdade ficaria só entre nós. Não era para eu falar para ninguém, nem mesmo para Eduardo. Pois se a dona Vera descobrisse que ele estava pagando a minha faculdade, ela ia arrumar uma grande confusão. Dias depois, eu comecei a trabalhar no escritório do seu Tadeu. Logo no começo, eu descobri que ele traía a dona Vera direto, né? Inclusive que ele já tinha tido uma amante que era uma ex-funcionária da empresa, assim, durante muitos anos, e que todo mundo sabia, inclusive a dona Vera, que ela só não largou ele porque eles eram casados em regime total de separação de bens e ela tinha medo, né, de perder a boa vida dela. E depois de uns 3 meses que eu estava trabalhando lá, o que aconteceu? O Eduardo foi aprovado na tal faculdade de agronomia e meses depois ele se mudou, foi para outro estado. E quando ele se mudou, eu fiquei triste. Mas para ser sincera, nosso namoro já não era mais o mesmo. A gente já estava junto, mas parecia que o namoro era uma mera formalidade. Namoramos por mais ou menos namoramos assim, sabe, mais ou menos. Nesse período a gente se viu pessoalmente em 2 ocasiões. Nas férias de julho e nas férias de janeiro. Só que a dona Vera fazia o possível para afastá-lo de mim. Então ela programava alguma viagem com ele para o exterior e por causa disso ele ficava pouquíssimo tempo na cidade. Então a gente quase nem se via mais. Mas bom, o que eu podia fazer? Ele era completamente domado pela mãe. Só que ao mesmo tempo eu tinha muita preocupação em terminar com ele e perder o meu trabalho e também ter que largar a minha faculdade, né? Que o seu Tadeu estava pagando. Então eu não tinha coragem de terminar com ele por causa disso. Só que o Eduardo acabou tomando essa iniciativa e depois das férias de janeiro, quando ele tinha voltado da viagem pela Europa, que ele fez com a mãe dele, ele me chamou para conversar e disse que estava confuso, que também estava querendo se dedicar aos estudos e que nas férias ele queria ficar mais tempo com a família dele. Quando ele falou isso, eu fiquei muito abalada. Eu não gostava tanto dele assim como antes, mas eu fiquei abalada pois eu imaginava naquela época que ele tinha terminado comigo única e exclusivamente por causa da mamãezinha dele. Eu fiquei muito magoada porque eu não sabia qual seria a reação do pai dele, o seu Tadeu, quando soubesse do nosso término. Depois que o Eduardo foi embora, o seu Tadeu me ligou e pediu para que eu fosse na sede da empresa que eu trabalhava em outro escritório, né? Que atendia a demanda de produtores rurais. E eu teria que ir para outro escritório. Quando ele me disse para ir para esse outro escritório, eu tinha certeza que ele ia me demitir. Quando eu cheguei lá, ele me atendeu na sala e disse que a dona Vera tinha comunicado para ele, né, que o Eduardo e eu tínhamos terminado. Nessa hora eu pedi para fazer uma correção e disse que o Eduardo que tinha terminado comigo. Então ele me disse que o Eduardo era muito agarrado com a mãe, que com certeza ele não tinha suportado a pressão dela
e por isso ele tinha terminado comigo, mas que ele tinha certeza que quem iria perder era o Eduardo, pois ele estava abrindo mão de uma menina linda e muito esforçada. E eu fiquei bem lisonjeada. Até então, ele então me disse que tinha planos novos para mim, que a partir de agora ele iria me levar para trabalhar na sede da empresa, que eu iria atender outros tipos de produtores e que ele tinha certeza que eu iria me dar muito bem nessa função, porque eu era muito competente e eu também era muito sedutora. Nessa hora, eu já notei que meu ex-sogro estava me passando uma cantada. Depois que eu comecei a trabalhar efetivamente na sede da empresa, eu comecei a ficar muito próxima do Tadeu, pois eu sempre estava atendendo as demandas dele diretamente, as demandas que o próprio me passava. E não demorou muito para a gente criar muita intimidade. E, como sempre, ele era muito gentil, educado, ele era um gentleman. Ele fazia questão de me elogiar todos os dias. E eu também observava o jeito malicioso que ele me olhava, né? Um belo dia, o seu Tadeu me chamou para jantar. Quando chegamos no restaurante, o restaurante estava lotado. Ele disse que não se sentia bem indo em um lugar tão lotado comigo, que poderia ser reconhecido e que poderia ser mal interpretado. Então eu disse que ele poderia me levar para qualquer lugar. Daí ele perguntou se realmente poderia me levar para qualquer lugar. Daí, gente, vocês podem imaginar para onde ele me levou, né? Hoje, gente, eu sou amante do Tadeu há 4 anos. Ele alugou um apartamento para mim na nossa cidade. Hoje eu tenho meu carro, concluí minha faculdade toda paga por ele. Só que vou deixar claro que não estou com ele por interesse. No início do nosso relacionamento, eu não sentia nada por ele. Mas depois eu fui criando sentimentos. Hoje eu tenho certeza que o Tadeu tem um carinho por mim, um afeto. Apesar da nossa diferença de idade, que é de 25 anos, ele é 25 anos mais velho que eu, a gente se dá muito bem. Temos uma sintonia enorme. Já viajamos várias vezes sozinhos. Eu tenho certeza que boa parte das pessoas da empresa sabe do nosso caso. Até porque a dona Rosana, secretária dele, uma vez pegou a gente se agarrando dentro da sala. E ela tem uma língua enorme, mas nunca ninguém falou nada. Pelo menos com a gente. Acho que ninguém tem coragem também, né? Bom, eu nunca cobrei exclusividade dele, sabe? Mas ele deixou bem claro pra mim que ele só tá aturando a dona Vera. Bom, ele também não pensa em se divorciar. Desde que eu comecei a ficar com ele, eu me tornei exclusiva dele. Eu não tenho mais vontade de me envolver com outro homem, sabe? E tô feliz assim. O Eduardo, filho do Tadeu, depois de algum tempo, ele começou a namorar, voltou pra cá, pro nosso estado, e arrumou uma namorada, hoje em dia tá namorando. E quando ele vem aqui na empresa do pai, a gente se cumprimenta, oi, tudo bem? Só. O que eu posso dizer pra vocês, gente? Eu tô feliz. Eu amo esse homem. Eu tô apaixonada. Eu consegui vencer na vida. No trabalho, eu tive meus estudos. Hoje eu ajudo meus pais sempre que eles precisam. Eu tô muito feliz com tudo isso. Eu sou uma mulher feliz, grata. Bom, eu não vou dar sermão. Você já é adulta, vacinada, já é amante desse cara há 4 anos. Não adianta ficar aqui condenando seu comportamento, porque você não vai parar, não é mesmo? Você está aí sendo exclusiva para esse cara, me diz pra quê? Ele te pediu isso? Você acha que ele vai largar a mulher dele pra ficar com você? Sério que você acha isso? Você deve ser apenas mais uma das amantes dele. Provavelmente a mulher dele já sabe de você. Talvez até o filho dele já saiba de você. Geralmente, quando a gente está aprontando, a gente acha que ninguém sabe o que a gente está fazendo. Mas tá todo mundo sabendo, sabe, do que a gente tá fazendo. E a gente acha que ninguém sabe, mas tá todo mundo sabendo. É horrível isso.
bom da história é que pelo menos você estudou, né? Só que você tá muito amarrada nesse cara. Você trabalha, ok, mas você trabalha na empresa dele, sabe? Qualquer merda que acontecer aí, você é a primeira a rodar